2015. Oito horas, 11 minutos, Folha FM, a rádio que toca você. E nós estamos com o jornalista Wellington Cordeiro e agora Arnaldo vai fazer uma retrospectiva aí das mensagens do grupo e muita gente participando aqui também. Nós tivemos até o chefe de programação lá no Rio, falou: pô, tem que sair agora, que pena, rapaz, o papo tá ótimo. E realmente está, porque é a realidade que nós vivemos. Vamos lá. No grupo do Opiniões do Folha no Ar, no WhatsApp, né, o Alexandre Buchaú, que você faz parte do grupo também, pode ter acompanhado. Ele traz uma pergunta aqui. A militância política dentro das redações acaba por inserir viés em muitos meios de comunicação e lançar dúvidas sobre o importante papel da imprensa. Diante disso, como conciliar o trabalho de informar e a preferência política dos que informam? Então, é bom a gente deixar claro que assim, a militância política dentro da redação não pode ser aceita, na verdade. O que existe que, assim, não existe também nenhum jornalista isento não de existe ideologia. Isso isento. não existe. Agora, a sua atuação não pode ser contaminada, na verdade, também por sua ideologia. E aí, como você falou da Folha de São Paulo, existe também esses órgãos de comunicação que também eles têm uma postura que eles assumem que são, e também é louvável isso, né? De colocar a sua linha, independente se vai agradar a um ou a B, mas ele tem uma postura de deixar claro para o seu leitor o que ele vai encontrar ali. Então, vai ter acesso àquele conteúdo ali quem quiser, né? Agora, realmente assim, esse limite para o profissional, né, de atuar ali com a sua ideologia, que é natural, né, e conseguir atuar sem deixar que essa ideologia contamine o seu texto, é um desafio. É um desafio como tantos desafios existem para tantos outros profissionais de outras áreas. Isso é uma luta, é uma questão muito pessoal de cada profissional e que cada um deve estar atento, sim, a não deixar se contaminar por sua opinião, salvo aqueles momentos em que ele está ali propondo colocar a sua opinião, lógico. Então, se o profissional, um jornalista, numa matéria escrita, lógico que ele não vai poder deixar se contaminar ali e colocar versões que ele acredita por sua ideologia política, por exemplo. Agora, se ele vai escrever um artigo assinado, exatamente o que eu estava perguntando. Ele tem toda a liberdade para fazer o que ele quiser. Até porque ele é responsável pelo que ele assina. Exatamente, assinou, o nome dele está ali, aí se ele agrediu alguém, quer dizer, se alguém achou que ele falou alguma coisa que não deveria, aí foi o que eu falei no início, tem os meios jurídicos para se fazer a reparação. Tem gente que diz, mas um direito de resposta nunca consegue resolver o problema. Mas é o que é legal. Né? Pela legalidade, existem esses caminhos jurídicos para se reparar. Vou te dar um exemplo rápido. O Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, que teve uma posição política sempre muito imparcial e foi referência no Brasil inteiro, tinha na sua família proprietária, nos donos, Manuel Francisco Nascimento Brito, Condessa Pereira Carneiro, pessoas de direita, né? Não eram absolutamente de esquerda, eram de direita. Nunca interferiram na opinião dos jornalistas, nunca interferiram. Em 1982, eu me lembro muito bem, o doutor Nascimento Brito era contra o Brizola, mas foi o Jornal do Brasil que denunciou a armação que estava sendo feita. Foi o Jornal do Brasil que foi, segundo o próprio Brizola, responsável
por denunciar a fraude. E o Globo tentou reverter na época, mas foi o Jornal do Brasil. E o diretor de redação era filho de militares e ele apurou e ele dirigiu, Procópio Mineiro, jornalista espetacular, filho de militares, de família de direito, e ele foi o cara que apontou, junto com Ronald Carvalho e o Heraldo, descobriram o viés da fraude que se formava para o Moreira Franco na época, na história da Proconsult. Está no livro do Paulo Henrique Amorim, que era o editor do Jornal do Brasil na época. Sabe, Marco, eu acho que é o seguinte, ao contrário da questão assim, de se falar dessa independência, né, dessa liberdade de expressão do jornalista, eu sugeriria às pessoas que estão nos ouvindo a procurar pesquisar mais sobre a atuação do jornalismo na época da ditadura. Sim. Entendeu? Se vocês acham que existe esse risco iminente, né, do jornalista ter opinião, procure saber o que é um jornalista não ter opinião. Entendeu? Foi o que eu falei também, quer dizer, fechar a redação, agredir jornalista, colocar jornalista como inimigo do povo. Então, esse período de ditadura aqui no Brasil foi assim, terrível, né? Como você relatou, de amigos que desapareceram. Ninguém sabia. Justamente sem nunca ter, né, essa fase de terrorismo. Risco. Então, nunca pegaram nenhuma arma na mão e aí, por ter uma opinião contrária, né, foram alvos. Histórias maravilhosas que o Wellington está citando estão no livro da Belisa Ribeiro. A Belisa escreveu as Memórias do Jornal do Brasil e ela cita histórias da famosa página inicial, a primeira página do Jornal do Brasil, que não teve foto nenhuma, que foi um texto enorme, e do Jânio de Freitas e Carlos Lemos e Alberto Dines, que eram resistentes contra a ditadura e que inventavam formas de publicar o que eles queriam para enganar daqui, enganar. É genial. Sim, sim. Ele dava uma de Chico Buarque, né? Dava um de Chico Buarque, o Chico Buarque criou o Julinho da Adelaide, que foi um compositor que nunca existiu, para lançar a música Chame o Ladrão. Pois é. Então, essas coisas fazem parte da história, da luta e da resistência. E por falar na história do jornalismo, por exemplo, a gente pode lembrar o Globo, por exemplo. O jornal O Globo foi favorável ao governo militar. Claramente favorável. Nossa, tem editorial de capa favorável à ditadura militar. Aliás, que foi publicado agora, né? No próprio ano de 64, após a instalação da ditadura militar, no governo Castelo Branco, foram pedir a Roberto Marinho a relação dos comunistas da redação. E aí aquela resposta que entrou para a história da imprensa, que Roberto falou: cuide dos seus comunistas, que dos meus cuido eu. Né? Então, assim, claro que qualquer ambiente que reúne pessoas, existe divergência de ideias. Existem comunistas em redações, são poucos. Né? Eu acho que eu conheço só uma jornalista comunista, e se assume comunista daqui da região, e não tem problema nenhum de falar sobre isso. Agora, de ter um viés mais de esquerda, acho que a maioria sim é de centro, esquerda, de esquerda mesmo. A maioria dos jornalistas, pelo menos que eu convivo, é assim mesmo. Mas o posicionamento pessoal nem sempre interfere na cobertura. Você recebe para isso. Outra coisa, seu texto não sai sem uma supervisão. A não ser que você. Quando você tem um cargo, hoje, por exemplo, eu sou editor-geral estou editor-geral da Folha. A priori eu sou repórter. A hora que tiver de ir para a rua, como vou, quando precisa. Mas, como editor-geral, eu tenho que filtrar de acordo com as diretrizes que eu tenho dentro do grupo de comunicação. Isso é extremamente natural. Não sai uma publicação que o repórter quer, a não ser que seja um artigo assinado, como o Wellington colocou aqui. Mas vamos continuar aqui nas perguntas do grupo. Mas foi bom você falar a história do Roberto Marinho. Ele nunca entregou um funcionário dele, jamais. E não permitia que fizesse isso aí. E perguntaram: mas você está cheio de repórter comunista no seu jornal? Ele falou assim: não se faz jornalismo sem os comunistas. Bote isso na sua cabeça. E a resposta que ele deu, o Arnaldo falou, é certíssima. Ele tinha grandes amigos comunistas, ele era um grande amigo do João Saldanha, que era declaradamente comunista, era um grande amigo do Oscar Niemeyer, e nunca deixou isso interferir na sua vida, de ideias completamente diferentes. Aquilo que você falou, o Wellington.
Para que romper uma amizade de 50 anos? Tem sentido. Wellington, aqui, ó, o Gilberto Gomes coloca aqui: segundo o relatório da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, divulgado em janeiro deste ano, os ataques a jornalistas e a veículos de comunicação cresceu alarmante 54% em 2019. 70% dos ataques registrados através das redes sociais ou entrevistas vieram do meio político, sendo estes 60% ligados diretamente ao presidente Bolsonaro, conforme aponta a FENAGE. Aí ele tem duas perguntas, vou trazer a primeira. Para você, a imprensa brasileira, sobretudo aquela que não é protegida pelas grandes corporações da informação, está sob risco novamente no Brasil? Sim, lógico que está. Né? Nesse momento que a gente tem um governo que tem esses pensamentos, essas atitudes, né, de controle da imprensa, as grandes empresas, as grandes corporações, lógico que elas têm mais poder de luta, né, contra isso. Os jornalistas independentes, né, que hoje também, né, até mesmo por uma questão, né, da própria crise do jornalismo, em que muitos jornalistas acabam atuando de maneira independente, né, através de sites, de blogs. Lógico que sem um aparato institucional, ele corre muito mais risco até. Mas eu acho que, assim, na verdade, todo mundo nesse momento está correndo risco. Até as grandes corporações de comunicação. O presidente, recentemente, após aquele episódio, de um desses episódios, difícil até a gente citar, mas após um desses episódios, ele chegou a dizer que ele ia fazer uma reunião na Fiesp, em São Paulo, quer dizer, na Federação da Indústria de São Paulo, e iria cobrar dos industriais, dos empresários, que eles cortassem a publicidade desses veículos que falam mal do governo. Você vê até que ponto chega a sua ânsia de calar a boca do jornalista. Então, ele não só ataca verbalmente, mas ele também age nos bastidores para que um viés de sobrevivência da empresa, que é o meio publicitário, seja prejudicado em detrimento de outras empresas que possam colaborar com o governo. Isso a gente está vendo recentemente. Até você falou mais cedo a questão da Globo, né, que é a genia, né, que, assim, então, que a gente coloca. Todo mundo fica vibrando que ele tirou verba da Rede Globo. Mas ninguém percebe que ele, na verdade, ele tira da Rede Globo e começa a jogar na outra emissora que teve Record. Então, qual a intenção disso, né? Então, por que de repente a Record vai ter uma postura diferenciada porque está recebendo mais verba? Então, quer dizer, a questão aí é que todo mundo, na verdade, está correndo risco, porque o governo federal ele está atuando nas diversas esferas contra o jornalismo. Né? Como eu falei, são os ataques pessoais do presidente, mas também tem toda uma articulação também que envolve a questão de publicidade, são várias questões também que o governo também está fazendo para atuar nos bastidores, que muitas vezes essas questões não são colocadas, entendeu? Nós temos aqui mais alguns comentários, vou trazer aqui rapidinho. Pedro Nilson Humberto, ex-secretário de Agricultura lá de São João da Barra. Bom dia a todos, programa brilhante, principalmente para esclarecimento num país dividido politicamente. Ao meu ver, o presidente necessita, com urgência, de uma assessoria competente para orientar sua comunicação. Como está, não dá. É muita falta de respeito com os nobres jornalistas. Acho que todo mundo, isso aí já está muito claro para todo mundo, né? Eu não sei se haveria uma assessoria suficiente para fazer com que o presidente entenda que está fazendo coisas erradas. Mas, Wellington, você não acha? Você levantou no bloco anterior a questão da cortina de fumaça, né? Se não seria aí uma maneira de desvirtuar de determinados assuntos. Por exemplo,
no PIB a 1,1%. Esperava-se um PIB de 2,4%, 2,5%, né, a projeção. Depois derrubaram para 2%, e o que veio o resultado muito aquém, que foi o resultado de 1,1%. E o que ele faz? Leva o humorista carioca para distribuir bananas para os jornalistas, ao invés de comentar o resultado ruim da economia. Então, eu concordo com você que seja uma cortina de fumaça. Mas, quando ele toma essa postura diária de criticar a imprensa, não é uma forma também de alimentar o modo campanha dele? Será que não é uma maneira proposital, porque ele tem um nicho de eleitorado que se satisfaz com isso, que acha que se sente representado, porque ele também pensa aquilo, também acha que a imprensa manipula, então ele acha que o presidente realmente está correto em tomar essa postura? Ele não mantém esse nicho de eleitorado dele, não um modo campanha permanente, o que é ruim para a democracia, no meu ponto de vista? Não, com certeza. E aí eu trago a última entrevista da Regina Duarte, né, no último Fantástico, no, né, domingo. No domingo, e que ela, não sei se sem querer, deixou escapar, quando se cobrou dela a questão do incentivo para produções de cinema, assim, uma liberdade de produção de cinema e tal. E ela colocou que, assim, que o governo não pode apoiar, vai incentivar filmes, somente filmes de acordo com a proposta do governo, porque o governo tem que agradar ao montante de pessoas que votaram no governo. Aí o repórter tentou ele, mas o governo não governa para todo mundo? Então, na verdade, ele tem esse pensamento, sim. Né? E o que você falou também mais cedo, a campanha não acabou. Né? Esse nicho de divulgação que foi aberto via, principalmente o WhatsApp, aí tem todas essas investigações acontecendo, o WhatsApp, o Instagram, as redes sociais em si, elas continuam. Acabou a eleição, não acabou esse tipo de prática. Então ele mantém, sim, essa questão de não só desviar o foco, né, que interessante que isso, várias pessoas colocam isso, que são em momentos chaves, né? Aí muita gente coloca, não vou dizer que é a minha opinião, mas muita gente coloca que quando ele não tem o que responder, ele faz esse tipo de palhaçada, né, que foi o caso do PIB, e que ele colocou o humorista para distribuir banana. Foi o caso da questão da investigação do WhatsApp, né, que ele colocou a questão da agressão a jornalista da Folha de São Paulo. Então, assim, tem essa questão que, nesses momentos em que ele ou não sabe ou não quer responder, aí ele faz palhaçada para desviar o foco. Mas, de outra forma, também eu concordo com você que ele continua com essa prática que foi favorável para ele na eleição dele. Né? Que os seus seguidores gostam desse tipo de postagem que ele faz. Então, a eleição, na verdade, exatamente não acabou. Quer dizer, essa prática de divulgação de fake news, de agressões, elas agradam a um certo tipo de público. Então, eu acho que continua fazendo como se estivesse ainda em campanha eleitoral. Eu só perguntaria o seguinte, eu só acho que tem que esperar um pouco, vai haver, já teve demissões por força, por pressão do governo, em redações, tem histórico disso? Porque de 2002 até 2013 teve muita gente afastada de redações de veículos de comunicação por conta de pressão do governo. Isso a gente sabe. Isso só se o dono de redação for muito frouxo. Aí a culpa não é nem do presidente, nem do jornalista. Aí é do diretor de redação, Sim, mas é muito frouxo. Mas houve. Porque eu já passei por situações semelhantes e tive apoio total da casa onde eu trabalhava. Não só aqui na Folha, já passei por situações semelhantes em 2 veículos de comunicação
e os diretores bancaram. Não, eu também já. E os diretores já bancaram. Agora, se o diretor é frouxo, aí a gente não tem culpa, né? Agora, frouxo ou comprometido, né? Eu não sei, você conhece casos tanto de 2002 para cá? De 2002 para cá, eu desconheço. Eu desconheço, mas eu acho que o momento atual também está acontecendo uma coisa que, assim, quando a imprensa acaba recebendo tanta violência, tanta agressão, na verdade, eu acho que também as próprias empresas, elas acabam se fortalecendo, né? E salvo alguns casos que podem acontecer, mas eu acho que o momento também, a classe, como a gente comentou aqui, que a classe é desunida, que a gente não consegue, a gente cobre greve, mas não faz greve, então tem tudo isso, mas eu acho que o momento, a classe jornalística, e aí eu coloco até mesmo as empresas jornalísticas, elas estão fortalecidas nesse momento, porque é necessário. Há uma necessidade hoje de estar se fortalecendo, porque está apanhando diariamente. Wellington, eu preciso fazer um break agora, são 8 horas e 32 minutos. Eu queria deixar uma pergunta, se você puder responder depois. O que a classe jornalística, tanto os sindicatos como as associações, têm feito para reverter esse processo de descrédito da profissão, de não precisar de diploma, essa coisa toda, que é um processo que começou há uns 15, 20 anos atrás, né? Volta a precisar de diploma, não volta, e que faz, de repente, com que a profissão em si seja oficialmente, né, meio que desacreditada. Por conta disso, que é um absurdo, né? É um absurdo a gente... qualquer pessoa pode amanhã se declarar jornalista, escreve Não é mais ou menos assim que funciona? São 3 matérias. 3 matériazinhas, você pediu alguém para escrever para você, pronto, você é jornalista. Não é bem assim, né? Precisa de anos e anos e anos de experiência, ou um notório saber, ou a faculdade. Não é possível. O que se tem feito efetivamente a respeito disso? Então vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho.